eu não roubei neném, sou inocente, outra coisa, minha filha na mão barrica. Você lhe mandou para roubar neném da vizinha dele. É culpada. Olá, bem-vindo a mais esta edição do programa Segurança Pública. Nós temos hoje como convidado o comissário Caetano Chiari, é para já o chefe do posto de comando central da Polícia Nacional, a quem nós vamos agradecer por estar aqui connosco hoje. Boa noite. Muito boa noite. Os nossos habituais convidados, o Dr. Itiandro Slovan Simões, é jurista. Para já, boa noite, bem-vindo. Boa noite. E o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui mais uma vez. E começamos a edição de hoje do Segurança Pública. Vários automobilistas foram detidos pela Polícia Nacional por razões de condução sob efeito de álcool. Tudo aconteceu no âmbito de mais uma operação policial designada Estradas Seguras. Veja a reportagem já a seguir. A prevenção rodoviária continua no topo da agenda da Polícia de Trânsito. Sabe porquê? Porque apesar das campanhas de sensibilização promovidas pela Polícia Nacional em todo o país, continua a ser comum ver situações como estas. O gráfico não altera e a sinistralidade rodoviária continua a provocar muitas mortes. Sim, ainda é a segunda maior causa de luto em Angola. São muitas as causas que motivam os acidentes nas estradas. Por exemplo, muitos automobilistas não conhecem as regras de trânsito. Uma outra causa é que muitos motoristas esquecem-se de que devem ser responsáveis ao volante e consomem álcool até demais. O senhor já bebeu? Eu só bebi 2 pacotes. Só bebeste 2 pacotes? E ele faz o teste de alcoolemia, senhor. Está mais animado na estrada mesmo, assim. Vai. As outras senhoras desceram lá na STU com medo que elas têm. Ele até que não queria parar. Não queria parar? Não queria parar, até a sorte que está aqui o chefe dele que mandaram para parar. Ele não queria parar, que é para não levar mais. O senhor está a vir de onde? Estamos vindo lá da Viana, chefe. Está a vir da Viana? Da Viana. E já vinha a conduzir assim? Já vinha a conduzir mesmo assim, a senhora outra desceram lá para outro táxi. 0,6 é a taxa de álcool que se permite a quem estiver ao volante segundo o Código de Estrada. As autoridades até aconselham, se estiver a conduzir, o melhor mesmo é não beber. Mas não é o caso deste senhor. Ele tem no sangue álcool 6 vezes mais do que o permitido. Pelo nível de álcool que observamos, o senhor já vem a beber há bastante tempo. O senhor está a beber o quê? Eu bebi primeiro 3 cervejas. Como? Bebi 3 cervejas. 3 cervejas? Sim. E depois bebeu o quê? Agora estou a beber uísque. Hã? Estou a beber. Mas o senhor acha que isso é certo? Está a levar passageiro, o senhor está a fazer um trabalho, que é remunerado, de certeza que o carro nem é do senhor. O senhor não sabe que tem estado a acontecer muitos acidentes por ingestão excessiva de álcool por parte de taxistas? Nós só lhe interpelamos porque recebemos denúncia de dois outros taxistas que estavam a descer, que ouviram passageiros a gritar que o senhor estava a circular mal. E agora provamos que o senhor está mesmo a circular mal, porque está sob efeito de álcool. Só para acalmar por causa da poeira. Não percebi. Só por causa da poeira. Da poeira. O senhor quer acalmar a poeira com uísque? A esta hora. E olha, leva o senhor até a nossa patrulha. Faz favor, pode se ver. Na verdade, o objetivo é chegar à ilha de Luanda, onde está a ser montada uma operação stop denominada Estradas Seguras. Mas antes que aconteça o pior, este taxista, por enquanto, está detido. Agora sim, estão criadas as condições para a operação que, por sinal, acontece mais uma vez na Avenida Murtala Mohamed. Sim, pode ficar aqui em frente. O senhor pode ficar aqui, ficar aqui. Está bem, só um minuto. Vai voltar a soprar, está bem? Faz favor. Está bem.
O senhor está com a taxa de álcool superior à permitida 1,2. É quanto que é o... É crime. Quanto é que é o... A taxa mínima no Código de Estrada angolano é de 0,6. Tá bem, já acabou. 0,6. O senhor está acima da taxa. Quanto a máxima 0,6. A mínima. A máxima é 1,2 grama de álcool por litro no sangue. O senhor passou do limite. Está acima do limite que o código prevê. O senhor está nesse momento sob detenção. Leonel, faz favor, seguir o senhor até a patrulha. Mais um automobilista é submetido ao teste da alcoolemia. Não consome álcool. Consumo álcool. Mas hoje não bebeu. Bebi um copo ao jantar. Bebeu um copo ao jantar. Mas sabe que não deve conduzir sob efeito de álcool. Não deve beber enquanto... Não está? Está bem, vamos fazer o teste para conferir se está sob efeito de álcool ou não. Tá bom. Vai soprar de forma contínua até a máquina disparar. De forma contínua até a máquina disparar. Sim, vai. Sopra. O senhor não está a soprar. O senhor deve soprar, expirar o ar para fora. Está bem? Vai, de forma contínua. O senhor está a perceber o que eu estou a explicar. E disse que não bebeu. E são pequenos gestos e orientações que eu estou a passar e o senhor não está a perceber. Está bem, eu vou insistir. O polícia insiste e ele persiste em desobedecer à autoridade. Está bem, vai soprar de forma contínua. Sopra. O senhor não está a soprar. Eu estou a dizer, o senhor deve fazer isso. Se ele diz que não consumiu bebida alcoólica, por que dá tanta volta ao polícia? Ele tem mais uma chance. O senhor vai voltar a soprar pela última vez, senão vou já lhe deter por desobediência, está bem? O senhor não está a obedecer às nossas instruções. Senhor Anderson, sopra, está bem? Sopra, eu quero sentir. Sopra, que eu quero sentir o senhor a soprar. Sopra, vai. Está bem. Viu que o senhor agora soprou? Está bem. Não está a soprar nada. O senhor está com uma taxa de álcool superior à mínima. Como vê? 0,8. Bem, a partir de agora, ele está detido. Um outro veículo é interceptado. Muito bom dia, minha senhora. Com todo o respeito, posso ver essa documentação, faz favor? Sim, colega, faz favor? Pode abordar a senhora que está aí com a chefe. Ok, está bem. Por sinal, é uma senhora ao volante. Eu acho que eu tenho o direito de que não me filme. Se não se importar, agradecia que a condutora é convidada a fazer o teste da alcoolemia. Vai soprar agora, tá bom? Está preparada para fazer o teste, tá bom? Ok. De uma forma contínua. Para fora, sopra assim. Ok. Ok, a senhora fez o consumo de álcool, não é? 0,29, fez o consumo de álcool, ok? Mas está no limite, está abaixo do limite, ok? Quanto ao consumo de álcool, não é infração, mas o mesmo não se pode dizer em relação à documentação da viatura. A senhora está andando com o documento do seu carro vencido, não é? Sim, o que aconteceu foi o seguinte, multaram-me porque o seguro estava vencido. Sim. Eu dei a fotocópia da notificação para pagar ontem e não consegui recuperar porque eles explicaram o seguro. Ok. Até não era documento da viatura, o documento da viatura foi a problema, não sei. Tá bom, senhora Wanda. Com todo respeito, vamos pedir à senhora Wanda, vai estacionar aqui atrás do Suzuki. Vamos fazer a apreensão da sua viatura, tá bom? Posso ligar para mim? Mas antes de ligar, sempre disse, deve obediência ao agente da autoridade. Vai estacionar atrás do Suzuki e depois vai fazer a sua ligação, tá bom? Okay. Mais um automobilista resiste à atuação da polícia devido à nossa câmara.
O parágrafo número 2 do artigo 79 do Código Civil diz que não é necessário o consentimento da pessoa retratada quando a reprodução da imagem vier enquadrada de lugares públicos ou de factos de interesse público. Bem, continuamos a filmar o caso e o condutor é convidado a soprar o alcoolímetro. Sopra para fora. Sopra, 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 sopra. O senhor não está a soprar. Não está a soprar, ok. Vamos repetir o teste novamente ao senhor, ok? Agora pode soprar continuamente. Para fora. Não está a soprar. Sopra, 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 sopra. Ok. Veja lá, faz favor. Presta atenção, faz favor. Ah, deve estar lá gravando. 1.12. Isso é o quê? O senhor passou o limite. O senhor passou o limite e dá detenção. E para a sua e a segurança dos outros, ele não volta ao volante, pelo menos até passar o efeito de álcool. Muito bem, aqui acabamos de apresentar a série de situações verificadas no âmbito desta operação Estradas Seguras. Agora vamos partir para os comentários. Começo por solicitar o comentário do comissário Caetano Chiari, que ele é o chefe do posto de comando central da Polícia Nacional. Qual é a sua avaliação a todos os episódios reais, da vida real, que nós verificamos agora aqui? Podemos constatar que é uma situação muito grave, a questão da condução sob efeito de álcool. A Polícia Nacional e o Ministério do Interior em si, nas suas avaliações semanais e periódicas, constatou e tem constatado que a sinistralidade rodoviária é que mais consequências causam na nossa sociedade, quer em termos de números e quer em termos de mortes e feridos. E muitas dessas situações resultam, obviamente, devido à irresponsabilidade de alguns automobilistas que insistem tanto no excesso de velocidade quanto no consumo excessivo de álcool durante a condução. Devemos continuar a apelar aos cidadãos de que, de fato, devemos ter uma condução responsável, devemos ter em mente de que estamos na estrada e temos outros cidadãos que são automobilistas e que não devemos perigar a vida, quer das pessoas que nós levamos, quer dos outros que se encontram nas estradas. Pelo trabalho que a polícia vem realizando, qual é que acha que são os troços rodoviários mais críticos? Tem a Murtala Mohamed, haverá... Temos a Avenida Pedro de Castro Vanduna em Loi, temos a própria Avenida de Olinda Rodrigues, portanto, um pouco por quase toda a cidade, e não estamos a falar apenas de Luanda, também nas estradas nacionais, as estradas nacional número 100, a 230 e a 220 são, de facto, as mais críticas em termos de sinistralidade rodoviária, daí que nessas estradas o Ministério do Interior tem montado destacamentos de prevenção e socorro às vítimas, né, de acidentes, também para que, de fato, possamos o mais rapidamente possível acudir às situações que se registrem. Esperemos que não se registrem, o objetivo é que não se registrem com as ações de prevenção rodoviária, mas infelizmente vão ocorrendo ainda algumas ações que preocupam em face das consequências que acarretam. Muito bem. Doutor Itiandro Simões, jurista, um condutor alcoolizado produz como resultado a morte de um terceiro, recebe do ponto de vista da lei, digamos, a mesma reação que um condutor não alcoolizado, mas que produz o mesmo resultado? Bem, como sabemos, a condução em estado de embriaguez, quando este limite em termos de taxa no litro por litro de sangue seja superior a 1.2, é considerado pelo artigo 175 como um crime de condução em estado de embriaguez. Agora, a pergunta que se coloca é, será que pode-se dizer que o agente, num caso de causar um crime de homicídio, por ter atropelado, por exemplo, as pessoas ou as pessoas que estavam dentro do carro, cometeu um homicídio voluntário ou um homicídio por negligência? Está aqui uma diferença entre o dolo eventual e a negligência consciente. Se entendermos que foi por dolo eventual, isto é, que foi voluntário, que muita gente defende que quando se
alguém consome bebidas alcoólicas e coloca-se ao volante, essa pessoa está a prever, pelo menos como possível, o resultado e assim conforma-se, a pena do crime vai de 16 a 20 anos. Agora, se entendermos que só o facto de estar alcoolizado e conduzir não configura necessariamente uma atuação dolosa, mas poderá ser negligente, a pena vai até ao máximo 2 anos. É uma diferença muito grande de 2 anos, de 6 meses a 2 anos ou de 16 anos a 20 anos. É muito controversa a questão e a lei não dá elementos decisivos na decisão. Os tribunais, não só cá em Angola, mas em vários países, têm estado tomam muitas vezes decisões divergentes, mas aquilo que parece é que o simples facto de estar em situação de embriaguez não é suficiente para determinar que a atuação foi dolosa, que houve um dolo eventual. Embora seja controvertido, é necessário, em todo caso, que se estabeleça um nexo causal entre a condução em estado de embriaguez e o resultado morte. Esse nexo causal deve ser provado. Como, por exemplo, estar a conduzir nesta situação e ter havido uma racha, ter estado a conduzir em contramão, ter ultrapassado o sinal stop ou, por exemplo, deverá verificar-se que estes elementos acessórios estejam presentes para que se possa considerar isto como um crime de homicídio voluntário. Vamos agora questionar o Dr. Pedro de Castro Maria, sociólogo. Ora, são ações policiais que visam exatamente incutir na mente dos condutores o princípio da responsabilidade. Pergunto, a reiteração destas ações da polícia poderá produzir esta alteração de comportamento dos automobilistas ou vai tudo continuar na mesma? Não vai continuar na mesma, seguramente, porquanto muitos dos comportamentos deviantes a que algumas pessoas pautam no seu dia a dia decorrem do facto de pensarem que são impunes. Então, quando a polícia reiteradamente realizar ações que visam inibir os cidadãos de conduzirem sob efeito do álcool, que é o caso da reportagem que acabamos de ver, seguramente isso fará com que as pessoas que têm estado a conduzir sob efeito de álcool repensem a sua atitude e possam, doravante, pensar que poderão, em qualquer uma das ruas da cidade, avistar-se com a Polícia Nacional, que há de tomar as medidas necessárias de acordo com a lei, para que nós tenhamos, como aliás de resto o nome da operação diz, estradas seguras. E é interessante que em muitos casos essas operações da polícia têm até aquilo que eu poderia se calhar chamar até de um certo efeito multiplicador, porquanto alguns indivíduos que forem surpreendidos pela Polícia Nacional, depois de passarem pelas peripécias de andarem por uma viatura da polícia, acredito que não é uma situação que agrade a ninguém, não dignifica mesmo a ninguém, creio, não é? Mas a polícia está a fazer o seu trabalho, assim tem de ser. Depois de eventualmente passarem por uma cadeia, não é? Vão passar a palavra aos seus entes queridos. Vão passar a palavra a amigos, a familiares. Quando virem familiares e amigos a beberem de forma excessiva, perigando a sua própria vida e a vida de outrem, vão chamar a atenção para o facto de que terão tido uma situação desagradável que foi tal encontro com a Polícia Nacional. Vimos numa das peças serem os passageiros no táxi a fazerem a denúncia à forma como o condutor, digamos, circulava com passageiros atrás de si. Esta denúncia foi feita pelos próprios passageiros e por colegas na estrada, outros taxistas, segundo disse a polícia, o alerta lançado à corporação. É verdade, e ainda bem que assim foi. Quer dizer que a irresponsabilidade de certos motoristas
chega ao ponto de perigarem a vida de tanta gente, e essas pessoas, como a reportagem o demonstrou, clamaram por apoio, por ajuda, por socorro, e foram outros taxistas, colegas de profissão desse mesmo taxista, não é? Que, conscientes de que a sua atividade é de muita responsabilidade, estando a prestar um serviço público, estando a levar vidas, não consentiram que seu colega continuasse fazendo o seu percurso normal e que nada fosse feito. Denunciaram, não é? A Polícia Nacional, fizeram bem. Oxalá que muitos dos taxistas e muitos dos nossos cidadãos colaborassem com a Polícia Nacional, porque temos assistido em muitos casos, as pessoas assistem a fatos que perigam a segurança pública, que perigam a integridade física das pessoas, que perigam o património privado ou público, e simplesmente preferem remeter-se ao silêncio, colaborando desde já de forma indireta para que a má ação se consume ou resulte numa fatalidade. Portanto, é mesmo de apelar as pessoas tomem consciência. Embora, e voltando à pergunta inicial, embora que não serão só essas ações da polícia que vão demover muitos dos nossos co-cidadãos dessas práticas de condução sob efeito de álcool, não é? Porquanto é preciso que outras ações educativas no seio familiar, no ambiente escolar, na comunicação social, enfim, uma série de outras ações conjugadas, integradas de vários atores sociais, porque é necessário que, é necessário que, embora não será só essa ação da polícia que vai fazer com que diminua significativamente a condução sob efeito de álcool, porque outras ações devem ser tidas em conta. Mas quanto mais a polícia estiver presente nas nossas estradas, com as suas operações, seguramente nós veremos diminuído o número de pessoas que conduzem sob efeito de álcool, porque é muito grande o número de acidentes. Nós estamos num país jovem do ponto de vista da sua existência como Estado independente. Precisamos de todos os nossos cidadãos para participar do esforço de reconstrução nacional. Exato. E não é bom que continuemos a ouvir notícias de elevados índices de acidentes nas estradas. E embora se sabe que o estado das estradas também possa contribuir para os acidentes, o estado técnico das viaturas, mas a responsabilidade maior, sublinha-se, está mesmo da parte humana e aqui particularmente dos motoristas. Exatamente. Há uma pergunta que se impõe, e esta é para o Dr. Itiandro Simões. A questão do direito à imagem. Ficou muito evidente nestas reportagens as pessoas resistirem à presença da Câmara. É que a tendência internacional vai no sentido contrário, vai no sentido de permitir a mais ampla recolha de imagens. Porque esta recolha de imagens não só permite que a polícia possa fazer melhor prova em tribunal, por exemplo, sobre os factos que ocorreram, mas também protege as pessoas contra os alegados ou eventuais excessos ou brutalidades policiais. Porque muitos dos casos as pessoas alegam que a polícia, há uma versão do particular e uma versão do agente da polícia. A melhor forma de dirimir isso são as imagens. Reparem que nos Estados Unidos, por exemplo, é atualmente obrigatória a utilização de câmaras de filmagem, não só nas viaturas da polícia, mas nos próprios uniformes dos agentes de polícia, quando realizem ações como esta, operações stop, ou outras ações mais operativas. Para quê? Para garantir mesmo que a operação seja feita de modo mais adequado e, em segundo lugar, para garantir que não hajam abusos não haja uso excessivo da força e que se faça a prova amanhã de que o cidadão não foi afetado nos seus direitos. Vamos avançar para outro assunto agora. Vamos tratar do tráfico de seres humanos. 2 cidadãs congolesas são acusadas de raptarem um bebê de apenas
1 mês de idade. Aconteceu no município do Kazenga, na província de Luanda. As acusadas estão detidas pela Polícia Nacional. Veja a reportagem. No dia 16 de março de 2015, o Comando Provincial da Polícia Nacional apresentou vários cidadãos acusados de violarem a lei. São supostos criminosos que perturbam a segurança pública na capital do país. Dos casos, consta a história destas senhoras da República Democrática do Congo, que por sinal vivem em Luanda, no município do Kazenga. Elas estão a ser acusadas de raptarem uma criança. Na verdade, a acusada, que diz ter 16 anos de idade, nega o crime. Sim, eu não roubei neném, sou inocente, eu estou com minha filha na minha barriga, estou grávida, eu estou vivendo na casa do marido. Eu disse na minha amiga, é para conversar, eu não roubei teu neném. Então, o que está aqui a fazer esta senhora? E por que é que se suspeita que ela está envolvida no crime? A polícia veio na minha casa, bater porta. Dá licença, dá licença. Eu falo sim. Eu também saiu. Falou boa tarde, boa tarde. Você manda neném, eu sou eu. Mas eu falei, polícia, você conhece minha nome como? Ou a Sofia, ele dá o nome dele. A Sofia falou que você lhe mandou Sofia para roubar neném da vizinha dele. Eu também distritado mesmo. A suposta mandante afirma que até conhece a mãe da adolescente, mas nada sabe sobre o crime segundo o qual está a ser acusada. Bem, a adolescente acusada, depois de ser encontrada com a criança, disse às autoridades que alguém a tinha mandado. No caso, esta senhora. Já na esquadra, os seus argumentos são diferentes. Ele não me mandou para roubar neném. Ninguém também me mandou para roubar neném. Eu também não roubei neném. Mas você disse que ela te mandou roubar? Sim, estava com medo. Estava com medo. Quando ela fecha para entrar aqui, estava com medo. A história parece meio confusa. Já que a suposta criminosa diz ser amiga da mãe da criança, resolvemos ir ao Kazenga para percebermos o que terá acontecido de facto. Assentamos assim, ela saiu fora. Eu disse assim, ela foi na casa de banho e já fui lhe ver na casa de banho, ela não está. Lhe vi lá fora, estava a conversar com o aleijado. Ela, como me viu, assustou. Eu disse assim, estava a conversar com aquele aleijado. Aquele aleijado disse, você lhe ofendeste. Disse assim, se você não for pedir desculpa, vai te matar. Ele é bandido. Eu disse, eu no final no aleijado, eu vou lhe pedir só desculpa. Ou não, eu disse assim, para ele pedir desculpa, senão vai te matar. Eu disse, você vai lá, vai lhe falar assim, para ele vir aqui para lhe pedir desculpa. Ele disse assim, não, o aleijado disse assim, não quero. Eu disse, vai. Ela foi mais conversar com o aleijado. Ela voltou, mas disse assim, aleijado, não quero. Eu disse, então quem vai ficar nessa casa? Ela disse, ninguém, você só vai. Eu disse, não. Neném não posso ir também, neném me atrai, vai chorar. Ela disse, não, você não vai nada de mas se ele pedir desculpa, você volta. Eu também, como estava com medo, não tinha ninguém em casa, eu fui lhe pedir desculpa. Como voltei assim, encontrei neném, já não estava. Com a pasta dela, fugiu. Um momento, mas vocês não são amigas? Não, só somos conhecidas. A criança tem apenas 1 mês de idade. É praticamente uma recém-nascida. E foi recuperada pelos amigos do seu pai por volta das 22 horas. A suposta criminosa alega que só foi encontrada porque ela estava a caminho da casa dos pais da pequena para devolvê-la. Só que a mãe da recém-nascida não acredita nesta história. É culpada. Por quê? Por causa ela fugiu com ela às 17h43, está a voltar com ela até 23 horas. Com a família da pequena, seguimos a divisão do Kazenga onde se encontrava a suposta criminosa. E eis que, ao ver a mãe da menina, ela fica agitada. Chora. E chora muito. Apesar de tudo, ela volta a negar o crime. A filha dele estava comigo, mas eu não roubei a filha dele. Ele conhece minha casa, ele conhece nossa casa. Eu também conheço na casa dele. Não roubei a filha dele, a criança estava comigo, mas não roubei.
Mas afinal, elas são ou não amigas? Não. Lamedi, é tua amiga, você está falando, não tua amiga. Tem que falar a verdade. Deixa chutar. Lamedi, eu vivo com meu marido. Você deve fazer isso com meu marido, Lamedi. Tem que falar a verdade. Eu devo chutar. Fomos ao encontro dos jovens que recuperaram a criança para ouvirmos o que eles têm a dizer sobre o caso. A moça que estava levando ele, estava andando bem rápido, estavam três pessoas, estava andando rápido. Mas no lado que eu estava, minha mãe disse, segue essa moça, pode ser essa moça mesmo que roubou o neném. Depois o moço está falando, não posso roubar o neném do que do meu amiga. Disse, não vai dar, eu não posso fazer isso. Quando eu disse, você está falando, não pode, levamos aí na família da mulher, do mãe da neném, levamos na família dele. Quando levamos na família dele, quando chegamos, saiu uma boa de gente, uma moça saiu, começou a gritar, até que a moça que roubou o neném. Quando ele está falando, boa de gente saiu, começou a lhe bater. Esse um amigo recebeu o neném, depois levamos na família da moça. Bem, se ela tinha ou não intenção de roubar a criança, esta é uma questão que se vai esclarecer em tempo oportuno. Afinal, o caso já está na polícia. Sim, ficarão em prisão preventiva até esclarecimento total do crime. É um caso dramático, naturalmente, para a mãe do bebê e para a sociedade que acompanha estas ocorrências, que são ocorrências reais da nossa vida. Pergunto ao comissário Caetano Chiari, chefe do posto de comando central da Polícia Nacional. Ora, este caso é semelhante a vários outros com os quais a polícia lhe vai dando. Pergunto-lhe qual é a razão que está por detrás deste fenómeno que está a crescer no nosso país. Dizer antes que tratam-se de casos que preocupam, não é? Quer a Polícia Nacional e quer a própria sociedade, mas no cômputo geral, a nível estatístico, podemos dizer que estes casos não representam sequer ainda 1% em qualquer análise periódica que se faça, quer semanal, mensal ou anual. Ou seja, trata-se de uma tipicidade nova na nossa realidade societária que começa e por isso mesmo está a despertar e está a criar algum problema. A polícia já fez algum estudo no sentido de tentar chegar a uma explicação? A polícia está sim a fazer estudos, ao mesmo tempo que vai atuando e esclarecendo, né, alguns casos que se vão registrando. Fico só a começar está a aprimorar. Este é um caso que o Segurança Pública reportou, mas há vários outros. As últimas semanas foram férteis, digamos assim, em casos, e os intervalos são muito curtos. Pergunto-lhe, há aqui uma ligação de atores? Estamos perante uma rede? Ou são casos, enfim... E na generalidade, não podemos ainda afirmar de que exista já uma rede constituída como tal, porque, como vemos, para este caso é um caso pontual. Os outros casos ocorridos, também houve um caso pontual que já está devidamente esclarecidos, e existem outros dois casos que está em curso investigações para os seus esclarecimentos, mas nada indicia que para esses casos exista uma rede que esteja a atuar nesse sentido. São casos isolados, o que tem de comum é que terão ocorrido de forma sucessiva. Dizer que de facto não é aquele o número volumoso de casos que eventualmente tenhamos a pensar, mas preocupa pelo fato de ser uma tipicidade nova, casos que a nossa sociedade não estava habituada e para o qual a polícia tem de trabalhar de fato para o seu devido esclarecimento, embora alguns já estejam esclarecidos. E devemos aqui dizer que verificamos aí na peça que existe alguma confusão, um jogo de empurra, que quem terá feito foi a senhora ou foi a jovem, mas é de fato em sede de instrução processual que agora está em curso e também depois em sede mesmo de próprios tribunais, que de fato os factos virão à tona para um melhor esclarecimento
em termos da razão. A verdade é que o facto ocorreu, existem os detidos e a criança está o assunto vai ser esclarecido em tribunal, e ainda bem. Ora, vamos ao Dr. Itiandro Simões. Pergunto-lhe qual é o tratamento, doutor, que a lei, digamos, atribui a esta situação. Deve dizer-se que a lei angolana vem proteger os menores, não só as pessoas, contra crimes que colocam em causa a sua liberdade de locomoção, a sua liberdade física, de diversas formas. Em primeiro lugar, imaginemos que tivesse de facto havido aqui, neste caso, um concerto entre a moça que retirou a criança e a senhora que foi apontada como autora moral ou mandante para, se calhar, a venda da criança. Se tivesse havido isto, a nossa lei, em relação ao simples ato de venda da criança, sanciona com um crime que considera tráfico de pessoas e aplica uma pena de 2 a 8 anos. Tanto este caso como o caso da mãe, por exemplo, que venda a criança, dos pais que exijam um dinheiro para consentirem na adoção de uma criança, a lei sanciona com essa pena. Por outro lado, ao fazer o que fez a moça, pressupondo que tivesse, por meio da astúcia, que foi aqui argumentada, subtraído a menor, isto, a nível do Código Penal, é um crime de subtração fraudulenta de menor, que é punido com uma pena de 2 a 8 anos, pelo artigo 342 do Código Penal. Agora, chama-se aqui a atenção também ao facto de as pessoas terem muitas vezes o hábito de, encontrando as crianças, por exemplo, uma criança abandonada, um recém-nascido, por exemplo, ou uma criança que tem até 7 anos, encontrando a criança, a lei estabelece o dever de se levar às autoridades públicas, isto é, à polícia, ao posto de polícia mais próximo, ou eventualmente a um órgão, por exemplo, local, da administração local do Estado, para a entrega da criança. Não fazendo isso, que é muitas vezes um comportamento das pessoas, encontrou a criança e decide ficar com a criança porque a criança estava abandonada, estava exposta a criança, isto também constitui um crime. O Código Penal estabelece, para esses casos, pessoas que encontrem menores, e ainda que de boa fé resolvam ficar com eles, isto é um crime de omissão de apresentação de um menor recém-nascido ou um menor de 7 anos, de até 7 anos, se não se apresentar às autoridades, a lei sanciona com uma pena de 1 mês a 2 anos. Porque as crianças, pronto, não são vezes que se apanhem e com que se fique. Deverá ter um pai e deverá ser levada à autoridade mais próxima. Temos ainda as situações que às vezes verificamos nas maternidades, por exemplo, de troca de crianças. Nesses casos, se aconteceram, e ouvimos muitas vezes na rádio, ouvimos na televisão, casos destas pessoas que trocam bebês, por exemplo. Pode ter acontecido casos de senhoras que tenham nascido morto, isto é, o feto nasce já morto e resolve trocar. Nesses casos também a lei sanciona isto com uma pena também de 2 a 8 anos no artigo 346 do Código Penal, porque isto também é a troca ou a ocultação ou o descaminho de um menor é considerado como sendo crime pelo Código Penal. Isto é sintomático de alguma coisa ou são meros acontecimentos fortuitos? Ainda não precisamos, se calhar, estar muito alarmados, mas não deixa de ser preocupante que, num curto espaço de tempo, e eu próprio acompanhei também pela comunicação social, o relato de casos chocantes de rapto de bebês, não é? E que deixam sempre os pais muito desesperados, porque o momento da maternidade, isso no caso específico da mãe, é um momento especial, é um momento de, vamos assim dizer, é um momento que a mãe sente-se realizada, não é? Como mulher, é um momento de afeto, e para aquelas pessoas, inclusive, que acreditam em Deus,
considera um momento de bênção, um momento de amor de Deus que se reflete na sua vida. Para o pai também a realização de um sonho de ser pai, a confirmação da masculinidade, enfim. Então, quando uma criança é raptada, quer dizer, aí é um momento muito trágico, muito dramático para esses pais e colocam-se muitos questionamentos se terão falhado em alguma coisa, no próprio cuidado que deviam ter em relação à proteção da criança, não é? E depois não, é o esforço que os pais têm depois de dedicar para recuperar, para resgatar a criança. Se houverem outras crianças, por exemplo, deixam de prestar cuidados para dedicarem-se exclusivamente na tentativa de recuperação desta que se perdeu, que foi roubada, que foi raptada, seja qual for o caso. Deixam eventualmente de realizar algumas ações, como chega-se às vezes a perder o apetite, não haver vontade para se comer, prejudicando a saúde. Enfim, é um momento bastante traumático. Ora, agora avançamos para outro assunto. Está detido um jovem que a polícia identifica como sendo um dos 3 autores da morte de um agente de segurança privada enquanto este se encontrava a trabalhar. Aconteceu no bairro Rocha Pinto, em Luanda. O acusado assume a ação criminosa. Veja. Este jovem é um confesso homicida. Está aqui por causa de um homicídio guarda. No mês de fevereiro, por volta das 23 horas, na companhia de 2 amigos no bairro do Rocha Pinto, resolveram assaltar as pessoas. Segundo ele, depois de tomada a decisão, faltava um detalhe para executarem o premeditado crime: uma arma. Foi quando os criminosos depararam-se com um segurança que se encontrava a dormir no interior de uma viatura. Eu e o meu brada criamos uma ideia de receber a arma do guarda. Chegamos, o meu brada me diz: você pega o bloco, eu vou chegar, vou abrir a porta, você dá-lhe com o bloco e eu tiro a arma. Ele chegou, abriu a porta, eu cheguei com o bloco dele, com o bloco da cabeça, e ele tirou a arma e o carregador. O guarda começou a sangrar. Depois de sangrar, o que é que ele diz? Para não criar muita aglomeração, talvez a polícia pode estar atrás de nós, vamos matar o segurança. Eu, de princípio, estava a rejeitar, não dá, nós já temos problemas, já ferimos o guarda, já estamos com a arma, uma coisa que é crime, não dá mais para fazer isso. Ele disse: não dá, não tem como, vamos ter que matar o segurança. Ele pega o carregador, põe na arma e manipula a arma, faz um tiro no guarda, que o tiro entra daqui pela barriga, o guarda fica estendido daí. Depois de assassinarem o segurança, os jovens circulavam com a arma roubada para cometerem outros crimes. Depois de praticar aquela ação, saímos daí porque já sujamos aí a nossa imagem, saímos daí, preferimos ficar no outro lado, pulamos a estrada, ficamos no outro lado, aí na Praça da Família. Ficamos aí, nós os 3, ficamos aí à espera das pessoas que saem de casa lá por volta das 4 para as 5, que é para tentar receber o dinheiro, o telefone. Só que o que eles não sabiam é que nesta altura já estavam a ser procurados pela polícia. Até a polícia nos surpreendeu, nós ficamos surpreendidos, a polícia apareceu, logo que a polícia aparece, eu e outro meu brada, o nome dele é Farai, que é o Fabinho, o nome dele é Farai. Nós os 2 conseguimos se pôr em fuga e fugir. Após recebermos a denúncia dos populares, chegamos a este grupo. Diga-se de passagem que é um grupo de 3 elementos, onde no ato da abordagem os cidadãos reagiram à solicitação de paragem dos agentes da autoridade, abrindo fogo contra os agentes da autoridade. Em reação policial, um deles perdeu a vida, infelizmente, e os 2 meteram-se em fuga. 2 dos 3 criminosos escaparam vivos. Um deles é este indivíduo que foi capturado 2 semanas depois. O outro é Farai. Ele fugiu. Sim, está foragido. O que foi pego, essa sou eu. Atenção! Um criminoso que sabe muito bem o que fez. Sim, tenho consciência. Estou com isso. O marginal, também conhecido por papel, diz que tem pai e mãe. E nada mais me falta senão perguntá-lo o seguinte: como reagirias se alguém matasse o teu pai?
que ficar aflito, triste ao mesmo tempo, desiludido. Bem, que pensasse também no sofrimento dos outros antes de tirar a vida de quem quer que seja, porque agora ele está preso e corre o risco de ver o sol ao quadrado durante muitos anos. Comissário Caetano Chiari, chefe do posto de comando central da Polícia Nacional, mais um caso que choca a sociedade, mais um episódio que nós não queremos ver reiterado nos nossos dias. Infelizmente, é verdade, são situações que chocam a sociedade e a Polícia Nacional, em face disso, é incansável, não é? Em procurar resolver as situações. Realmente é curioso como a polícia rapidamente chega, digamos, ao grupo, num intervalo muito curto entre o momento em que é cometido o homicídio e a altura em que eles são encontrados. Felizmente já começa a haver uma boa participação dos cidadãos na denúncia dos crimes, não é? Quer através dos terminais de denúncias anónimas e outros contactos. Isso é muito bom e a população deve continuar com esta força para que rapidamente a polícia possa esclarecer os factos. O que vemos aqui é de fato uma ação deliberada contra o vigilante, o segurança, né, de uma empresa de segurança privada. Dizer que trata-se agora de uma ação que preocupa a própria polícia, porque cada vez mais assistimos a uma inércia por parte dos próprios elementos de segurança privada que se encontram em serviço. Os marginais cada vez mais tendem a buscar, não é, as armas destes vigilantes das empresas de segurança privada e sistemas. Não era roubar as instalações, mas roubar a arma que estava com esta agência. E são muitos, sim, e são muitos casos que de facto a polícia tem estado a constatar ultimamente. É um dos aspectos em que também a Polícia Nacional está preocupada e tem estado já a fazer fiscalização, intensificar a fiscalização às empresas privadas de segurança e sistemas de autoproteção, para que de facto haja uma melhor preparação dos seus seguranças e mesmo a forma de recrutamento dos vigilantes das empresas de segurança privada, para que não sejam surpreendidos e a toda hora, quer dizer, ser mais um meio de entrega de armas de fogo aos marginais. Portanto, é uma luta que a própria sociedade terá de fazer e muito mais a Polícia Nacional junto dessas empresas para que tenhamos de fato seguranças e vigilantes atentos e que não permitamos que hajam ações contra eles ou então a retirada das suas armas de fogo. Agora avançamos para o exemplo da semana e o exemplo que trazemos esta semana é, infelizmente, negativo. O mau exemplo, os nomes de algumas festas organizadas na província de Luanda. Muitos desses nomes são extravagantes, como vai ver já a seguir no Segurança Pública. Extravagantes, festas organizadas na província de Luanda, que para já chamaram a atenção do Dr. Pedro de Castro Maria. É verdade, nomes extravagantes que não nos devem deixar despreocupados, porquanto estão a transmitir uma mensagem de algumas opções de vida que estão a ser feitas pelos nossos jovens, em primeiro lugar, sobretudo organizadores das denominadas raves. Nomes que inclusive prefiro não pronunciar, não é? Mas tendo tomado contacto com muitos deles, deixam-me bastante inquieto e lanço aqui um vivo apelo às autoridades policiais mesmo, em primeiro lugar, e porque muitas dessas festas até são organizadas por adolescentes, mas também por adultos. A polícia devia
porque são festas ilegais desde já. E delas faz-se publicidade, inclusive nas redes sociais. Sim, porque essas festas não têm autorização da polícia, não é? Nem das autoridades do Ministério da Cultura, e são em locais... São festas organizadas em locais muito... Sim, os locais são criteriosamente escolhidos, na maioria dos casos, exatamente para despistar a vigilância policial. Veja, e são temáticas, são quase sempre festas temáticas, e os temas refletem muito daquilo que vai acontecer na festa. Depois a associação de consumo exagerado de bebidas alcoólicas, em muitos casos até de outras drogas pesadas, e para que depois se desemboque em promiscuidade sexual, assaltos, agressões, porque eu falo com conhecimento, inclusive, de um estudo feito por um colega sobre essas reves. É preciso que os pais estejam atentos e que não vejam isso de ânimo leve. São os nossos jovens que, em vez de se dedicarem aos estudos, muitos desses preferem, em terra idade, dedicar-se já exageradamente à festa. É bom que nós festejemos, mas tem idade própria e há festas próprias também para determinadas faixas etárias. Os pais têm que reforçar os laços de afeto, de familiaridade com os seus próprios filhos, precisam promover oportunidades de lazer mais saudáveis, precisam encorajá-los para estudar, para criarem um espírito do esforço, da dedicação e do sacrifício. Os pais precisam monitorar o desempenho escolar dos filhos, precisam, e é uma prática que eu sinto que está a fragilizar-se, precisam continuar, inclusive, a ter algum controle com quem seus filhos andam. Os amigos dos filhos não podem passar alheios à vigilância dos pais, porque senão aquele ditado diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és, depois vamos ver nossos filhos andarem com pessoas que vão exercer sobre eles uma grande influência negativa. Negativa, e essa influência depois vai se repercutir no próprio comportamento deles. Então, do futuro pai, da é futura preciso mãe. que essas reves sejam paradas pelas autoridades, pelos pais e por todos aqueles que podem, direto ou indiretamente, exercer uma influência. Muito bem, Dr. Pedro de Castro Maria, muito obrigado, e de resto agradeço a presença dos nossos convidados no Segurança Pública, e assim que nos esteve a acompanhar, aceite o nosso reiterado abraço de boa continuação. Esperamos que até a próxima edição você seja um continuador dos bons exemplos. Até lá, passe bem, até a próxima edição do Segurança Pública.